Ele estava com Jesus, louvado seja Deus, conversando, junto com os seus discípulos, louvado seja Deus. Quando Jesus falaram, louvado seja Deus, que um deles ia atrair a ele, louvado seja Deus. E aleluia, Deus. Ali, louvado seja Deus, quem seria que ia negar o mestre, quem era que ia negar, louvado seja Deus. E Jesus olhou para Pedro e disse, louvado seja Deus, que antes, louvado seja Deus, que o galo cantasse 2 vezes, por 3 vezes, ele ia negar ao Senhor. E ele disse, louvado seja Deus ao Senhor, louvado seja que jamais ele iria negar a ele, louvado seja que passasse o que passar, louvado seja Deus, ele não iria negar ao Senhor, mas Jesus sabia que Pedro naquele momento estava sendo usado pelo diabo, e disse, afastado de mim, o diabo, louvado seja Deus, e disse a Pedro, louvado seja Deus, que ele iria falar aquilo, porque o Senhor Deus, Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de tudo que vai acontecer daqui a 1 ano, a 2 anos, a 3 anos, mas sabe até mesmo aqui a 100 anos ou 1000 anos, louvado seja Deus. Ele falou que Pedro iria negar a ele. A Bíblia nos revela que quando Jesus foi pego, louvado seja Deus, e ele foi, louvado seja Deus, para ser chicoteado, para ser apresentado a Pilatos, louvado seja Deus, e quando estava, louvado seja Deus, já sangrando, louvado estava levando ele, louvado seja Deus, ou alguém pergunta a ele, louvado seja Deus, que você é um deles, ele disse, eu não conheço esse homem, louvado seja Deus, louvado seja Deus, outro falou com ele, louvado seja Deus, você é um deles, louvado seja Deus, porque a tua veste, louvado seja Deus, o teu gesto te condena, a tua fala te condena, e ele disse, louvado seja Deus, eu não conheço esse homem, louvado seja Deus, e a terceira vez que ele estava no lugar, louvado, passando, louvado seja Deus, a pessoa disse, você é um dele, você parece com ele, você andava com ele, louvado seja Deus, e Pedro disse, eu já disse, mulher, que eu não conheço esse homem, e o gato cantou, e aí Pedro se lembrou, louvado seja Deus, que Jesus falou com ele, louvado seja Deus, que o galo cantasse, louvado seja Deus, 3 vezes você me negaria. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. E quantos têm negado a Jesus no dia de hoje? Quantos, louvado seja Deus, têm negado ao Senhor? Louvado seja Deus. Quantos têm ficado, louvado seja Deus, prostrado de qualquer maneira, de qualquer jeito, não querendo mais, louvado seja Deus, a Deus que servir ao Senhor, louvado, mas nesta tarde, louvado seja Deus, Deus, ele está dando mais uma oportunidade a mim e a você, nesta tarde, louvado seja Deus, Deus, ele quer mudar a história, a situação, louvado seja Deus, e Pedro, louvado seja Deus, negou, Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, louvado seja Deus, Pedro, ele negou, louvado seja Deus, mas o povo só fala quando Pedro nega, louvado seja Deus, mas não fala, louvado quando Jesus, ele partiu, louvado seja Deus, que ele foi cheio do Espírito Santo, louvado seja Deus, que ia ele, tinha João, louvado seja Deus, para a oração, louvado seja Deus, ali estava o homem mendigando, ali estava o homem, louvado, faminto, louvado seja Deus, e disse a ele, olha o meu estado, me dá uma esmola pelo amor de Deus, e Pedro, louvado seja Deus, quem sabe ele se lembrou, ele disse, o momento de ressaciar é agora, o momento de me consertar com Jesus é agora, louvado seja Deus, e aquele homem paralítico, aquele homem prostrado, aquele homem mendigando, louvado seja Deus,